Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Na Verdade. E hoje vamos falar um assunto muito interessante, vamos falar em arte. Você se interessa por arte? O que você entende por arte? Acha que assim, as qualidades da arte em geral estão diminuindo? E o que você acha das manifestações artísticas que a gente tem disponível hoje? Porque vamos pensar, a música, o teatro, o cinema fazem parte da sua vida? Para comentar sobre esse assunto, recebemos hoje um convidado de luxo, o diretor e ator de teatro, fundador do Grupo O Tempo, professor de interpretação de teatro na Unicamp, Roberto Malete. Bem-vindo. Bem-vindo. Prazer obrigado. ter. É um prazer estar aqui. Hoje no nosso programa. Bem-vindas, meninas. Vivi e Isa. Olá, Mel. Que assunto, né? Hoje eu acho que a gente vai aprender muito. Eu já estou sentindo isso, que vai ser um programa de muita aprendizagem. A gente já aprendeu bastante, né? Antes do programa, aqueles Nossas conversas de bastidores já foram ótimas. Nossa, foram maravilhosos. Eu achei, assim, esclarecedor. Muita coisa. Eu achava que eu não tinha acesso à arte, como que a cultura é de outros, né? Não sei o que vocês acham. Roberto, me fala uma coisa. Qual o papel da arte? Bom, arte, a palavra arte, na verdade, ela significa técnica. Então, a arte não é que na modernidade a gente tende a identificar a arte com o que se chama de belas artes, as artes do belo, não é? Mas a arte propriamente dita, você tem a arte culinária, por exemplo, a gente usa essa expressão. Verdade. Então, É verdade, para dentista às vezes a gente fala, esse dentista é um artista. É um artista, e está certo, porque a arte é o domínio de uma técnica que realiza algo exterior à pessoa, não é? Por exemplo, se fala também na arte da navegação, porque a navegação é algo exterior. Então, a arte é uma das modalidades, vamos chamar assim, da ação humana. Né? Ou você tem uma ação artística que constrói objetos e cuja, vamos dizer assim, finalidade é o bem do objeto, fazer um bom objeto. O marceneiro, por exemplo. Sim, o marceneiro é um artista. E você tem a ciência moral, que a ação que aperfeiçoa o agente, o sujeito que age. Né? Então, mas essas duas concepções modalidades são da ação da arte. humana. Não, ação. A arte ela faz um bom objeto. Tá. E a moral faz uma boa ação. É o sujeito que se torna melhor quando faz uma boa ação. Enquanto o artista é o objeto que se torna melhor quando você tem um bom artista. Né? Então, a arte é, nesse sentido, muito amplo. Né? Mas hoje em dia a gente chamaria isso de técnica mais do que arte. E a gente identifica a arte com a produção de objetos que fazem sentido, que nos dão, né, nos transmitem determinado sentido. Né? E, claro, de uma forma bela. Porém, essa palavra é perigosa, porque a gente identifica a beleza com o bonitinho, né? Com uma coisa, às vezes, até muito kitsch, muito exterior. Não, na verdade, há uma definição do Santo Tomás de Aquino que dizia que o belo é o esplendor do verdadeiro. E é isto. Então, a beleza numa obra de arte é exatamente quando ela expressa, através da sua forma, né, da sua estrutura, o que ela está dizendo. Desculpa, porque fiquei pensando então, todo mundo pode fazer arte ou precisa de ter essa técnica? Não, precisa ter a técnica, mas um dos problemas que a gente vive hoje no Brasil, talvez seja mundial, mas eu estou falando da realidade que eu conheço diretamente. No Brasil foi a perda da prática da arte, porque se identifica a arte apenas com, vamos dizer, a arte de alta qualidade, ou seja, aquela que é feita por um artista de profissão, alguém que dedica a sua vida à arte. O que seria a prática da arte? Desculpa, para quem está em casa, por exemplo, o que seria a prática da arte em casa? Seria, por exemplo, tocar um instrumento, ou pintar, ou fazer escultura, não é? Antigamente as pessoas tinham o que elas chamavam de a hora da arte. A hora da arte. Não tinha televisão, então as pessoas se reuniam e cada um, a hora da arte de quem? Bom, cada um da arte que estudava, que praticava. Então as pessoas liam poemas, por exemplo, dos nossos grandes poetas,
Hoje em dia, as pessoas não conhecem mais nenhum poema tradicional, da grande tradição. O Brasil, a forma artística mais excelente do Brasil é a poesia. Nós temos poetas de nível internacional, assim, de mais alto nível, como Manuel Bandeira, Cecília Meirelles, e fora o Camões, que não é brasileiro no caso, mas da língua portuguesa. Os meus avós, os nossos avós, sabiam esses poemas de cor, porque eles não, a mente deles não estava poluída pelos meios de comunicação. Verdade. Né? Hoje em dia entra tanta coisa na cabeça da gente via internet, televisão, telefone, etc. Essas coisas são banais, passam e não fica nada. Então eu acho que assim, nós temos que retomar o cultivo das obras de arte, a memória dessas obras. Você vê uma grande obra de arte, um poema, por exemplo, você memorizar poesias, você cantar canções populares que vêm de uma tradição popular e não as canções que estão sendo veiculadas pela mídia, não é? Mas hoje isso está tomado. Quando você traz isso, então, primeiro essa definição, né, que você trouxe, que já vai abrindo a nossa mente para que a gente vai discutir. E agora essa finalização sua aí, perpassando aí, que os antigos, os nossos avós, né, não é tão antigo assim, não né? Tão antigos. Os nossos avós, eles sabiam poesias de cor, tinha a hora da arte. E daí tudo isso me remete àquela primeira pergunta que a Mel fez, né? Então é porque a arte tem um papel. Claro. Né? Ela tem uma ação direta na gente. Qual seria essa ação? O que a arte provoca na gente? Que, olha, de bate-pronto eu já falo. Você começou a contar, eu já falei, devia ser uma vida com mais paz. Eu pensei, com certeza. Eu acho que isso deve ser uma das coisas que a arte deve trazer, né? A gente teria que distinguir uma coisa, porque qual é a função da arte, ou que papel ela desempenha numa cultura? A arte produz as imagens que estão na mente das pessoas. Que interessante. Então, a arte, os artistas são os mediadores. Ator em grego se diz hipócrites, né, que é da onde vem hipócrita. Já no Evangelho, Nosso Senhor usa a palavra hipócrita no sentido da falsidade, da mentira. Mas na origem ele quer dizer intérprete. Hipócrites quer dizer aquele que interpreta um oráculo. Era o intérprete dos oráculos. Então o artista é aquele que faz a mediação entre o pensamento e a cultura e a população. Então, tudo que está na nossa mente, em termos de imagens, seja visuais, sejam sonoras, foi produzido por artistas. Então a função da arte é criar o clima espiritual, vamos dizer assim, de uma cultura. Desculpa aí pegar, mas então, qual o papel da igreja na arte? Aí você já tocou no espiritual? Bom, a igreja sempre fomentou muito a arte, mas no sentido de que aí houve uma ruptura no Renascimento, quando surge o artista moderno, né? Se você pensar, as grandes catedrais góticas, elas foram construídas por gerações. Os pedreiros, carpinteiros e mesmo engenheiros que trabalharam não viram a obra finalizada. E nós não sabemos o nome deles, exceto um ou outro. Desculpa, para quem está em casa, gótico, renascimento, você poderia explicar um pouquinho? O gótico surge na Europa entre o século XII e XIII. São aquelas grandes catedrais, Notre Dame agora, aquelas em que acaba de pontinha, ser... né? Aquelas portas em pontinha, diga assim. Que tem aqueles arcos do lado de fora e tem muitos vitrais. Então são igrejas... É a igreja com cara de igreja, a igreja né? com cara de... a igreja, vamos dizer assim, quase que o padrão da igreja ocidental, né, latina, né, foi o gótico. E depois, com o Renascimento, começam, em 1500 mais ou menos, começam a surgir os artistas individuais, que agora eles não estão mais, eles não são anônimos, estão a serviço da igreja, mas eles estão falando sobre temas da igreja, mas eles assinam embaixo. O paradigma disso é a Capela Sistina, do Michelangelo. Quando você entra na Capela Sistina, eu ainda não tive esse prazer, mas imagino, e tenho certeza, você pensa em Deus ou no Michelangelo? Michelangelo, posso falar que eu estive aí.
Não há dúvida Sim. nenhuma. E, portanto, aquilo ali está errado artisticamente. Aquilo ali não é para ser uma pintura de uma capela. Aquilo ali não... Porque ela desvia o olhar. Em vez de você pensar em Deus e rezar, você fica admirando a pintura do Michelangelo. Que não é o objetivo da arte sacra, né? Que é Não. levar o espírito, de levar a gente a pensar em Deus. A arte sacra tem algo de invisível. Ela é transpassada pelo olhar. Por isso o vitral é tão significativo, porque o vitral ele deixa passar a luz. Então ele é a luz de Deus, a luz é um símbolo de Deus. Eu sou a luz do mundo, não é isso? Então quando você vê um vitral e ele é iluminado, as igrejas góticas e a igreja tradicional, não só gótica, a romana também, eram construídas de frente para o oeste, a porta, de maneira que o altar e os grandes vitrais de fundo, a ábside, ficava a leste. Então quando nascia o sol, aquilo tudo era iluminado pela luz do sol, né? Pelo verbo de Deus. Você tem um simbolismo. A igreja gótica, voltando a ela é uma espécie de catequese visual. Que legal. Você tem ali toda a história do Antigo e do Novo Testamento, você tem todos os níveis de realidade, desde os demônios até os santos, os anjos, arcanjos. Então ela é uma espécie de símbolo do cosmos, do mundo. Ela é um mundo sintetizado no tempo. Então quando você entra numa igreja desse estilo, você está entrando no centro do universo. O altar está no centro do universo. Estou pensando hoje, assim, entrando em novas igrejas. Não é isso? Não, você entra numa totalmente espécie de garagem, numa espécie de salão de festas, de condomínio, né? E ali ela se horizontalizou, exatamente. Inclusive depois não do Concílio Vaticano II propriamente dito, mas do que fizeram dele, do que aproveitaram dele para... Não sei se você sabe, mas na década de 60 queimava-se altares nas ruas. Sim. A Espanha eu lembro muito se destruiu o simbolismo, porque se dizia que o simbolismo era uma coisa mental, as pessoas não entendem mais o que é simbolismo. O símbolo, na verdade, símbolo vem do grego simbolê. Bolê é bola, bola vem de bolê, é um círculo. E o símbolo era as moedas que duas pessoas, quando iam se separar, iam passar muitos anos distantes uma da outra, elas quebravam e uma ficava com uma metade com a outra. Isso era um símbolo. Então, o símbolo, ele, de uma certa forma, ele, no que é visível na metade da moeda, eu vejo a outra metade que é invisível. É o imanente com o transcendente, né? O homem com o seu ser criador. Legal. Exato. Isso é a melhor imagem ainda de símbolo, porque há uma falta no símbolo que é complementada pelo que ele, de uma certa forma, está chamando em termos de sentido, né? Então o simbolismo precisa ser recuperado, cada vez tem menos simbolismos. E a liturgia era muito cheia, né, de simbolismo. Se não tiver símbolo na liturgia, não há liturgia. E de onde vem essa degradação, esse empobrecimento? Assim, resumidamente, né, porque dá para falar muito mais. Houve, porque no Concílio Vaticano II havia uma boa parte dos padres conciliares que já estavam minados por uma infiltração do movimento comunista e, portanto, pela teologia da libertação, que não existia ainda enquanto teologia da libertação, mas o espírito já estava lá. E o objetivo ali era destruir a igreja, dessa facção, vamos dizer assim. Então, o que é preciso para destruir? É preciso destruir a dimensão simbólica, tornar aquilo ali puramente racional, puramente humano. Como dizia o Nietzsche, humano demasiadamente humano, não é? Então se destrói os hábitos, as freiras deixaram, né? O Nelson Rodrigues, na época, falava das freiras de mini-saia e dos padres de passeata, que eram exatamente aqueles que estavam rompendo com a tradição e queriam uma igreja nova. Mas, na verdade, eles queriam uma igreja outra. E isso se fez, por exemplo, você pega essas igrejas que você há pouco apontou, são todas posteriores a 60. É verdade. E aí Desculpa, eu ia perguntar, porque
não ficou muito claro para mim essa questão do Concílio Vaticano, mas foi quem interpretou dessa maneira. Não é que o Concílio Vaticano levou a esse empobrecimento. Não, mas não. Quem interpretou, porque não ficou muito claro. Não é só uma interpretação, porque alguns dos textos são ambíguos. Entendi. Por exemplo, o texto sobre o latim no rito romano. Está lá escrito nas atas do concílio. Pode-se usar a língua vernácula, mas que os fiéis saibam ao menos rezar o Pai Nosso, a Ave Maria e o Credo em latim. Quem sabe rezar o Credo em latim hoje? Não vamos nem para o Credo, o Pai Nosso. Então, aí quando fala da música litúrgica, dê-se preferência ao canto gregoriano como a música tradicional e típica da Igreja Latina. Porém, sempre tem um porém nos textos. Nos lugares de missão, pode-se também usar a música da região popular. Pode-se, deve-se. Também. Mas aí o que se fez? Eliminou-se. Claro. Você está entendendo? Então, na redação dos textos, há de fato algumas ambiguidades ou alguns lugares para brechas que foram usados. Aproveitadas para... Agora, com essa conversa, algumas coisas parece que estão se encaixando na minha mente. Vamos ver se é isso mesmo, porque eu posso estar também viajando, né, Malé? Então, você me ajuda. Mas, assim, quando você começou a falar, eu achei muito lindo isso. Eu nunca tinha escutado isso, que o artista é um mediador, né? Então, ele... pega, não sei se eu vou usar as palavras certas, mas o pensamento, aquilo, né? E ele consegue traduzir de um modo que as pessoas conseguem absorver e apreender aquilo. Sim. É aquela mensagem através da sua arte. Sim. Então, a arte, ela pode ser usada para o bem e também depois a gente pode falar um pouco da degradação. Ela pode, sim, porque se ela é a responsável por tudo que está no nosso imaginário, né? As imagens que a gente tem, os sentimentos que se levantam dentro da gente, a arte, ela está envolvida com isso, sim, né? E aí, estou fazendo um resuminho aqui para ver se eu entendi. Porque eu achei isso muito bonito. E quando a gente leva isso, que a Mel trouxe, já perguntando da arte sacra e do papel da igreja, então o artista, quando ele tem um contato com a verdade, né? E ele se aprofunda na verdade, ele é o mediador e ele vai, então, usar da arte dele para que as pessoas possam tocar a verdade através da arte e ter a sua alma elevada, que é o que acontece com a gente quando a gente entra nessas igrejas que você falou. Parece que a gente entrou no coração do sagrado, né? Parece que a gente é quase que obrigado a fazer uma oração, dependendo da igreja que você entra. E aí teve esse papel de destruição, porque no fundo, o comunismo é o céu agora, né? Vamos falar assim, é o novo mundo agora, assim, né? Então não pode ter o transcendente. Sim. É tudo aqui. Então, se a arte, a liturgia, o simbolismo, tudo isso eleva, a gente precisa arrancar tudo isso para que fique só aqui. É esse mundo que importa, é a justiça social agora, é só o agora, né? Então, não sei se é mais ou menos isso. Sim, eu viajei muito. Mais ou menos. É importante ressaltar que é também algo que está na nossa mente e, portanto, foi colocado ali. Ter um pensamento original é muito difícil, gente. A maioria dos nossos pensamentos vieram de fora, através das artes, da mídia, do ensino, da educação, etc, etc. A ideia é, quando dizem a obra de arte ela é uma espécie de mediação, de uma compreensão, vamos dizer assim, a gente deve se guardar do perigo de achar que a verdade é um conceito, como diria o filósofo Descartes, né, que é um filósofo renascentista, claro e distinto, que é mental. Não, a verdade em última instância, e isso quem disse foi o próprio Cristo, é Ele, é Deus. A verdade é uma pessoa e não um conteúdo mental. Então é importante porque senão as pessoas começam a achar que a obra de arte ela transmite uma verdade que é, na verdade, algo que está na cabeça das pessoas, e não é. Ela tem uma vantagem, se você pensar, Nosso Senhor Jesus Cristo usou muito a arte da narrativa. Que legal. Ele conta muitas histórias.
as parábolas, metáforas. O reino dos céus é como. Em vez dele fazer um tratado sobre o reino dos céus, escolástico, vamos dizer assim, né? Que legal. Ele te dá uma imagem. Você está entendendo? O filho pródigo né? Não, o Evangelho está recheado. O Evangelho, assim, talvez 70%, das falas de Nosso Senhor Jesus Cristo, eu acho que 70%, 80% é símbolo. Que legal. Não é? São imagens, são histórias. Então, essas histórias, vamos dizer, é o aspecto, se a gente pensar teatro, é a encenação dessas narrativas. Se pensasse um teatro, vamos dizer, baseado no Evangelho. Você falou uma coisinha, tocou na palavra mídia agora. Sim. Você percebe, ou o que você acha, todo esse emborrecimento assim do espectador, que parece que é proposital em relação à arte? É proposital, sem dúvida nenhuma, porque as imagens, elas, vamos dizer assim, elas têm uma hierarquia, tem imagens mais, vamos dizer, densas. Se você pegar... E essa densidade não quer dizer complexidade. Por exemplo, a imagem central do catolicismo é um crucifixo, é uma cruz. Que é coisa mais simples do que uma cruz. Né? E se você não tiver ainda o crucificado ali, você tem simplesmente uma cruz. Mas a cruz, ela é um dos símbolos mais disseminados no universo, não é nem nas culturas. No universo, porque no momento que você olha para cima, você estabeleceu uma cruz já. Né? Se você abrir os braços para abraçar alguém, você fez uma cruz. Né? Um pássaro voando é uma cruz. A cruz, ela está presente no universo. Né? E os pontos cardeais, quer dizer, a tua orientação. Então, quando você vê uma cruz, por exemplo, a ideia de orientação está presente no símbolo. Não é o que foi colado de fora, não é uma tarja, não é uma etiqueta. Não, é nesse sentido que o símbolo fala. Ele está falando da cruz, ele está apontando para cima e, ao mesmo tempo, ele está dizendo que a dimensão vertical ascendente, ela é menos visível. Ela está só apontada. É que é material é a de baixo, não é isso? A não ser quando você tem a cruz grega. E eu fico pensando, Malé, então, que nada é por acaso quando nós temos essa deformação da arte. Não, isso foi planejado. Hoje, isso foi tudo planejado justamente para acabar com a formação do nosso imaginário. Ou melhor, para acabar não, para deformar. Para desestruturar. Porque se o teu imaginário não tem uma coerência, você está ao sabor das imagens. Você pensa em como é a sua mente. Quando você imagina, você tem uma imagem, lembre de alguma coisa, lembre do mar. Imediatamente te vem uma situação, por exemplo, um sorvete, que não tem nada a ver com o mar, a não ser o fato de que você um dia tomou sorvete na beira do mar. O sorvete te lembra que você está sem dinheiro, a conta está negativa. E do negativo você lembra do seu marido que gastou, né, comprou um negócio que não precisava. E quando você vê... A louca da casa, como diz a Santa Teresa. Então, quando Santa Teresa fala que ela é a louca da casa, porque as associações são feitas, vamos dizer, independente da vontade humana, se você não estiver sob controle, se ela não estiver no quarto. Né? Então, a imaginação é perigosa. Se você... Pegue, por exemplo, se você sentar na frente de uma televisão comercial... Que legal. A tua mente fica viajando de coisas do cigarro para uma nádega, para não usar a palavra mais pesada, para o corcovado, para a política... de maneira que você vai criando nas pessoas uma mente dispersa. E uma mente dispersa é facilmente manipulável. Eu acho muito legal, porque as pessoas falam, não, mas eu não assisto novela, mas a TV está ligada o tempo inteiro. Então... E você vê umas imagens assim, que não são boas, não são positivas para ninguém, mensagens ruins. Ah, não, mas não me afeta, eu não assisto. Mas a TV está ligada nessas coisas ruins. Exato, esse pensamento aí vem da TV. Que legal. Você está entendendo? Por favor, explica isso, que achei espetacular. Que essa própria imagem, isto próprio é um conteúdo que vem a mídia está produzindo isso aí. Isto aqui não te afeta, isso aqui é só divertimento, isso aqui é para o teu bem-estar.
né? Nós Que mal faz, né? Os filhos às vezes argumentam isso, né? Os adolescentes, mas que mal vai fazer? Eu só estou assistindo. Mas isso tudo traz justamente esses simbolismos todos, eles acabam sendo deturpados por quem está criando aquilo e que não tem qualquer compromisso com a verdade, né? Sim. As pessoas que veiculam na grande mídia, a grande maioria delas não tem qualquer compromisso com a verdade, muito pelo contrário. Eu percebo que quando a gente pensa alguma coisa de arte, primeiro, o que me passa pela cabeça, isso é para poucos. A boa arte é para poucos, a elevada cultura é para poucos. Mas não é propriamente disso que você está dizendo, né, Malé? Não. É daquela arte dos regionalismos, né, da cultura regional. A cultura popular que está se perdendo exatamente por causa dos meios de comunicação em geral, inclusive a internet. A globalização, ela tende a isso, a globalizar, tornar aquilo tudo uma coisa só e matar tudo aquilo que é diferente, que é regional, né? E o Brasil, bom, é a nossa realidade, né? É mais fácil da gente falar, mas é um país onde a cultura popular, ela é riquíssima. Riquíssima. Especialmente no Nordeste, que ainda é muito viva a cultura popular lá, mesmo o teatro popular. Mas aqui no interior do estado de São Paulo, ainda você encontra pessoas que cantam o que se chamaria de uma cultura caipira, que eu amo, eu sou gaúcho, eu venho de outra região. Mas eu já fiz alguns espetáculos aqui em que se falava com o sotaque caipira, se cantava canções caipiras, não só, com as canções populares. A própria música popular brasileira pré-MPB, pré-60, ela é riquíssima, tem poesias, a Rosa, por exemplo, do Pixinguinha, Tu és divina e maviosa. Quem diz maviosa hoje? As pessoas não sabem que essa palavra existe. E isso era veiculado pelo rádio. Você vê que a nossa cultura degradou muito, porque não é só... Isso aí não é só fruto da ação dos artistas, mas também dos educadores, né? Quer dizer, e dos pais, porque eu acho que o brasileiro ele coloca tudo nas mãos da escola e do Estado. E da mídia, e do Estado e das artes em geral. Né? Gente, está maravilhoso o papo, mas temos que ir no intervalo. Sim, tá muito legal. Eu tô gostando muito, não sei vocês, eu queria falar muito mais. Mas vamos no intervalo, mas fica aí, já já voltamos.